Olá, amigos internautas! Estamos começando mais um programa Trabalhismo na História. E hoje temos o prazer de receber Francisco das Chagas Leite Filho, histórico jornalista do PDT, do trabalhismo. Leite, obrigado por nosso convite. E me diga uma coisa, você é de Sobral, no Ceará? Me conte um pouco de Sobral, Leite. Tá bom. Bom, eu sou, de qualquer maneira, eu queria agradecer o convite, né? E também cumprimentar toda essa audiência amiga. E, bom, Sobral, tem muito tempo que eu não vou lá, a última vez que eu fui lá tem quase 10 anos, mas continua linda, sabe? É uma cidade muito bonita, sempre foi muito coquete, como a gente fala, né? E hoje diz que é uma expressão educacional do Ceará e com repercussão mundial, sabe? Diz que a educação lá realmente, não é? Esses irmãos Ferreira Gomes foram prefeitos lá, inclusive o Ciro foi prefeito várias vezes, né? E eles desenvolveram bastante a cidade, né? E a partir dali, eu acho que o projeto educacional se expandiu e o Ceará hoje é uma excelência, né? Em termos de educação mundial. Bom, e lá é uma cidade quase assim estudantil, né? Estudantil tem gente, a juventude lá. Eu gostei assim de andar a pé um pouco, mas tem um problema da segurança também, né? As pessoas olhavam assim para a gente, eu e minha mulher, disse, o que vocês estão fazendo aqui, sozinhos, aqui nessa praça, não sei o quê? Eu digo, o que tem? Disse, não pode ficar, porque você pode ser assaltado a qualquer momento. Eu digo, puxa vida, até aqui em Sobral você tem esse problema, né, de segurança. Mas então é uma cidade assim, muito interessante, né? E eu fiquei lá, eu fiz lá meus primário, na época que a gente chamava, né, o secundário, e depois fui para Fortaleza. Passei lá 2 anos, e lá onde é que eu fiz o vestibular. E me fala uma coisa, Leite, você começou trabalhando em rádio aos 14 anos de idade. Como é que foi essa história de começar a trabalhar na rádio aos 14 anos? Eu tinha uma paixão pelo rádio, sabe? Eu vivia falando, imitando os locutores, os noticiaristas, principalmente, do país inteiro, né? Aí meu pai ficava doido. Por que esse menino fica falando essas coisas? E eu arranjei lá uma espécie de gramofone, né? E ficava falando e tal. E até que apareceu uma rádio lá, e abriu um concurso. Eu digo, vou me meter nisso. Aí passei nesse concurso, não pagava nada, mas de qualquer maneira foi uma experiência, né? E aí eu comecei a fazer rádio e jornalismo. E foi ali que você começou a se interessar pela política? Através... Não, eu já tinha interesse. Já tinha interesse em política. Como começou esse interesse? Mas no sentido das leituras, né? Eu lia jornais, tinha as revistas, eram muito ilustradas, né? Tinha a revista O Cruzeiro, tinha... a Manchete veio depois. E tinha os jornais, né? Os jornais mais locais, eu digo de Fortaleza, porque de Sobral era muito pequeno, era semanário, era o Correio da Semana, mas eu tinha então, de vez em quando eu gostava muito de ler, né? Pegava aquelas histórias, naquele livro de histórias principalmente, e aos poucos eu fui descobrindo onde é que eu pegava livro, né? E me tornei um leitor assíduo desde aquela época já, de 15 anos, 16 anos. Mas aí você começou a faculdade em Fortaleza, mas depois veio transferido para Brasília. No primeiro ano, é interessante, eu queria fazer direito. Aliás, queria fazer jornalismo, mas aí meu pai disse assim, olha, jornalista bebe muito. E ele tinha uma merendeira, assim, como a gente chamava lá, uma lanchonete, ele trabalhava com isso. E ele via muito bêbado lá, né? E todo dia, né, os caras bebendo. Tipo, não quero, essa vida é para o meu filho. Aí fizemos um acordo. Eu digo, tá, papai, eu vou fazer vestibular e faço para direito. Só que, ao fazer o vestibular para direito, eu fui reprovado para direito, mas consegui uma vaga na Faculdade de Comunicação. Na época era curso de jornalismo da Faculdade de Filosofia da Universidade Federal do Ceará. E aí foi quando eu digo, bom, eu vou me reencontrar mesmo, porque não tem jeito, né?
Mas eu ia me dar bem no direito também, eu acho que ia me dar bem. E então eu fiz o primeiro ano lá em Fortaleza e depois fui para Brasília. Cheguei aqui no dia 2 de janeiro de 1968. Quer dizer, você chegou em Brasília num período crítico da ditadura, né? Como é que era o ambiente em Brasília nesse período crítico? Primeiro assim, Leite, onde você estava no dia do golpe? Como é que você lembra do dia do golpe de 64? Ah, tá. Pois é, nós tínhamos saído da universidade, com medo de invasão, aquelas coisas, a gente morava lá, né? E saímos, uns colegas, num carro, e ficamos no carro ouvindo a notícia da edição, né? Da notícia da edição do ato 5, que era o AI-5. Eu lembro que a gente, até hoje, né, a gente estava ouvindo lá e ouvi. Quer dizer, assistimos lá e depois nos certificamos de que estava tudo calmo, né? Podíamos ir para casa e fomos para casa. Mas você não militava politicamente nessa época? Não, eu era membro do diretório acadêmico da faculdade, mas a faculdade de comunicação sempre foi muito light, não se envolvia diretamente nessas coisas. A gente ia às algumas manifestações e tudo, mas a barra pesada mesmo a gente evitava. Ah, tá. Mas aí você vem para Brasília para a UNB, né? E a UNB sempre foi um foco contra a ditadura, né? Como é que foram esses anos na UNB em plena ditadura militar? Você sabe que eu revivi um pouco dessa época lendo aquele livro do Ailê Selassie, que se chama Território Livre, né? Eu até fiz uma entrevista para o meu canal no YouTube sobre essa época. E lá, na época, na verdade, o campus universitário era muito convidativo, sabe? O que a gente chamava lá de... Tem um nomezinho agora, daqui a pouco eu me lembro. A gente ficava num pequeno quarto lá, não é? Mas muito aciado lá. Era um alojamento, mas era um alojamento de madeira, sabe? Tinha um banheiro coletivo, mas muito organizado, sabe? Muito, muito bem feito, inclusive. E até hoje me lembro muito bem daquilo. Era muito agradável. Bom, e a gente ia a pé, né? Era mais ou menos uns 2 quilômetros. A gente ia a pé, às vezes chovia, não tinha jeito, a gente se molhava, chegava tudo molhado na aula. Mas era muito agradável você ficar ali no campus, principalmente na grama, estudando, às vezes lendo, às vezes debatendo, às vezes até aulas a gente fazia questão de fazer ali, sabe? Porque era de tão agradável que era, né? E era um ambiente muito interessante, porque era de muita cultura, muita vontade de cultura, né? De envolvimento na vida nacional, na vida pública, na vida da cidade também, sabe? E aí você se forma em jornalismo. Qual foi o seu primeiro trabalho como jornalista, Leite, depois que você se formou? Pois é, na verdade, eu fiz um estágio, né? Já no terceiro ano, eu já peguei um estágio. Um estágio, primeiro foi no Correio Brasiliense, eu fui por conta própria, e depois fui para o Jornal do Brasil, como estagiário. Jornal do Brasil durante 6 meses. E do Jornal do Brasil eu fui para o Globo. Bom, e aí as matérias que a gente fazia lá eram mais matérias de ordem assim, mais burocrática. Vamos supor, o jornal te mandava fazer geral, né? Você começa no geral. Alguns começam no policial e tudo, mas me acharam, eu era muito magrinho na época, sabe? Eu acho que o pessoal me achava meio fraquinho e tudo. E me botaram na geral. Geral você faz na cidade e tudo. E depois passa para os ministérios. Eu me lembro que quando o Geisel assumiu em 1974, eu era do Globo. Fui 5 anos do Globo. E aí o jornal disse assim, não, hoje, a partir de hoje você vai fazer Senado. Eu disse, mas já estou aqui na educação. Fazíamos 4 anos que eu estava lá, né? Já tinha um bom material sobre educação e tudo. Aí disse, não, você vai fazer... Pronto, fui para lá e me dei muito bem, né? Porque eu gostava mesmo, era de política, mas só que eu acho que eu tinha um pouco de receio de enfrentar a realidade política. E fiquei bem, né? Fiquei bem ali e fiz reportagem na época, você sabe, né? De censura, você
tinha esse problema do jornal, que era muito governista. Então você começava uma matéria, às vezes, por exemplo, o Paulo Brossard fazia um grande discurso, o Paulo Brossard era da oposição, era um homem que era considerado de esquerda, né? Apesar de ter um passado muito de direita e tudo. E ele fazia discursos muito bem feitos, né? Então você não podia começar a matéria com o discurso dele, mas com a resposta do líder do governo, né? O senador, era Eurico Rezende o nome dele, né? Era até meu amigo. Começava assim dizendo, olha, o senador Eurico Rezende o senador Eurico Rezende afirmou hoje que o governo do presidente, não sei o quê, está aí para defender o cidadão brasileiro do receio, do perigo, não é, externo e tal. Isso foi a resposta ao discurso do senador Paulo Brossard, da oposição. Está aqui, falou o seguinte. Agora, aí você tocou um assunto importante, né? Porque os grandes jornais sempre apoiaram o golpe de 64. Por que os donos de jornais, porque muitas das vezes a redação sempre teve muitos jornalistas progressistas, né, tudo. O que se atribui, né, esse apoio da grande mídia, dos grandes jornais do Brasil, apoiar o golpe militar, ser uma imprensa que combateu o governo de Getúlio, o que se atribui esta mentalidade dos grandes jornais do Brasil? Pois é, o que acontece é que esses jornais são grandes conglomerados, né? Já naquela época. Se você for em 1920 ou 1900, já eram comprometidos. Então, na verdade, eles são sócios, né, da oligarquia. Sócios, e ganham dinheiro com isso. E porque o jornal não é só um jornal. O jornal tem empresas, não é? Você pega aí Globo, e não só a Globo, principalmente a Folha, né? A Folha tem interesses aí. Tem um banco, não sei se você sabe, né? Tem um banco aí por trás da Folha. E Mercado Pago, acho que é o nome. E os interesses são enormes, né? Então, eles têm esse interesse em preservar, né? O governo Jango era muito pintado como um governo comunista ou então subversivo, que estava ali, né, que poderia afetar os interesses desses empresários. Então foi todo mundo a favor do golpe. E não foram só os jornais. Os intelectuais todos ali estavam com o golpe. Impressionante. Você vê intelectuais, eu não quero citar aqui nomes, né, porque fica meio chato, mas os principais intelectuais que inclusive foram depois para a esquerda, eles apoiaram decisivamente, se engajaram completamente no golpe de 64, porque achavam que ia passar o Brasil a limpo, que ia resolver muita coisa, e que o Brasil, sim, ia retomar o progresso. Agora, você há de convir que, tudo bem, existem interesses empresariais aí, né, de negócio, mas há também um convencimento ideológico deles, né? Ou não? Mas parte desse interesse comercial, né, concreto, que eles têm, o interesse deles está acima de tudo, né, o interesse de preservação, inclusive. E isso acontece em tudo quanto é lugar. Hoje, por exemplo, o que acontece com a Venezuela, rapaz, essa campanha desabrida aí contra a Venezuela, se você vê a realidade da Venezuela, é completamente diferente do que está aí, né? Mas, de qualquer maneira, é toda feita, né? É um jornalismo feito para não só denegrir, não só para deixar mal o governo, mas no engajamento de uma campanha internacional para derrubar o governo. Então, mas aí, nessa questão da Venezuela que você toca, é importante o seguinte, porque tanto na época de 64 como hoje,
você tem interesses imperialistas muito fortes. Por exemplo, em 64 você tinha a questão da Guerra Fria, da União Soviética, dos Estados Unidos. Hoje, como na época, a grande mídia nos países da América Latina são subordinados à grande mídia norte-americana, que é uma mídia propagandista do imperialismo? Você vê isso? Eu diria do grande capital, que não está só em Nova York. Né? Sim, o tá, grande capital está na Europa. Não é? Só que a Europa é muito dependente, fica refém dos Estados Unidos. Né? A gente fala aqui que nós somos refém dos Estados Unidos, mas a Europa é muito mais. Sim. Países como a Inglaterra, por exemplo, vive prestando continência, né? Esses governos todos. Por exemplo, guerra na Ucrânia. Todo mundo está com os Estados Unidos. Agora, você falou em comunismo aí, o comunismo era só o pretexto. Sim. Até porque o Jango nunca foi comunista, né? Não, eu sei, mas mesmo se fosse, quer dizer, a motivação para essa política, não é, de reacionária, essa política conservadora, é no sentido de preservar interesses. Você vê hoje, por que todo mundo é contra o Putin? Porque o Putin está construindo uma nova ordem mundial e está conseguindo, não é? Ele com a China, né, já conseguiu aquele apoio ali da Índia, daqueles países, potências regionais, que a Índia virou uma grande potência regional, até da Turquia, a Turquia que é membro da OTAN. Você tem o Irã, né, que é uma potência hoje também tecnológica e militar, além de política. Não tem nada a ver com o comunismo, né? O Putin, você pode chamar ele de tudo, menos de comunista. Sim. No entanto, o Putin é hoje o bicho-papão, né? É uma nova ordem mundial hoje, né? Uma ordem multipolar hoje, né, Leite? Pois está mudando o eixo, né? O Império está numa decadência danada, né? Não, tá, por exemplo, no caso do Putin, ele, né, com essa guerra, achavam que iam massacrar o Putin economicamente, em primeiro lugar. Tomaram 300 bilhões de dólares e um país pobre, a Rússia ainda é um país pobre, né? Apesar do Putin, né, ter levantado ali a Rússia, mas ainda é considerado um país de economia, às vezes até menor, um pouquinho que o Brasil. Passou agora um pouco, né, mas continua sendo o potencial deles é o militar, né, o equipamento, as armas atômicas que tem, e agora a tecnologia militar. Então, os principais aviões da Rússia, os principais caças, também navios, né, mísseis. Eles têm mísseis lá que os Estados Unidos... Né, não, hipersônicos, né? Que são uma velocidade que vai até 10 mil quilômetros, né? E os Estados Unidos não chegaram ainda a isso, né? A China também está muito... eles estão trocando bastante, né? Fazendo um intercâmbio. Agora, o que acontece é que essa guerra veio unir esses países, né, do sul global, no caso a China, a Índia, até a Indonésia, tá também o Vietnã, a Turquia de um certo modo, porque eles têm um pé lá e outro cá, na OTAN, né? Você sabe como é que é o Erdogan, ele tem muito cuidado com isso, mas ele tem muita coragem também. O Irã, né? E você vê que é uma potência. Agora, essa questão toda geopolítica que a gente está conversando aqui, a gente não vê esse debate na mídia. Né? Na época, por exemplo, existe uma mediocrização danada hoje nos jornais, né, Leite? Vamos ser sinceros, né? Não, isso sempre houve. Isso sempre houve. Sempre houve. Os jornais são máquinas, são instrumentos de propaganda, não é? São instrumentos de propaganda. Eles direcionam a sua mente para aquilo que é do interesse dos jornais. E se o profissional não se engajar, antes havia uma certa liberalidade. Hoje não. Hoje todo mundo tem que formar fila, né? Fazer de acordo com o jornal, senão você profissionalmente não progride. Isso desde a sua época nas redações? Não, na minha época, isso que eu estou falando, havia uma certa liberalidade. Sim. Tanto é que eu era do Globo, né? Todo mundo sabia que eu tinha uma certa tendência de esquerda, mas nunca
criaram Você problemas. nunca houve nenhum problema? Não, inclusive em discussões de redação, a gente fazia algumas piadas e tudo, agora todo mundo se enquadrava na hora de escrever. É? Todo mundo se enquadra. É esse o preço que você paga. Mas, de qualquer maneira, sempre foram instrumentos do grande poder econômico. Você sabe, você só dá uma olhada nos patrocinadores dos noticiários. É BTG, é aqueles bancos, é aquelas empresas multinacionais de energia que compraram aí a nossa Eletrobras. Então, você fica impressionado com o nível, né, porque o jornalismo custa caro. Né? E esse enquadramento era feito de forma sutil ou era feito de forma... Não, aberta. Já na minha época, aberta. Agora, é claro, você às vezes fica, né? Chega a um ponto que você não aguenta mais aquilo, que foi meu caso, né? Eu não aguentei mais aquilo, eu digo, não, eu vou. Aí, enfim, para a Câmara, depois da Câmara eu fui para... aí desisti de jornal, né? Desisti de jornal de mídia. E fiquei, no caso, só no PDT, que eu fui... Antes da gente entrar na questão do PDT, você, como jornalista, cobriu o encontro de Lisboa. Sim. Como é que foi isso? E foi por qual jornal que você cobriu o encontro? Como é que surgiu essa questão de Lisboa, você como jornalista, Leite? Tá. Eu era do Correio Brasiliense na época. Eu já tinha passado pelo Globo, pela a Folha, não tinha passado ainda não. E então era do Correio, fazia política lá, né? Um noticiário intenso, né, sobre política. Nós estávamos trabalhando na anistia, né? Na anistia política, que era o foco, né, de toda a imprensa, era a anistia. Os militares estavam se despedindo do poder, estavam abrindo, fazendo aquela distensão lenta e gradual, mais segura, segundo o Geisel, né? E aí eu vi aquilo, uma oportunidade, surgiu uma viagem para a Alemanha. A Embaixada da Alemanha nos convidou para a primeira eleição do Parlamento Europeu. Então nós fomos, né? E ao passar pela Alemanha, eu já aproveitei e fiz também passei por Paris. E quando chego em Paris, parece, eu soube desse encontro de Lisboa com o Brizola, né? Aí eu consulto o jornal, podemos ir lá em Lisboa? Eles me responderam logo, disse, não, claro, pode sim. E eu fui lá com outros 2 companheiros. Nessa viagem para a Alemanha tinha outros 2 ou 3, né? Eles ficaram lá pela Alemanha, um tinha uns parentes alemães, outro tinha outros compromissos, né? Não foi. E aí fomos eu, o Merval Pereira, que é do Globo, o Rubem de Azevedo Lima, que era um grande jornalista, já é falecido, ele era um pouco mais velho que eu, uns 22 anos, 25 anos mais velho, mas era um grande jornalista também, sabe? Fomos nós 3, né, para Lisboa. E lá contactamos como é o nome do menino dele, rapaz, eu me esqueci agora. Daqui a pouco me vem. E aí ele nos concede uma entrevista com o Brizola. Aliás, um almoço. O Brizola faz questão de almoçar com a gente. Então nós éramos praticamente os primeiros jornalistas brasileiros, né, não correspondentes, que falavam com o Brizola. E o que Brizola disse nessa entrevista, lembra ou não? Não, o Brizola, teve até um episódio interessante. Ele abordou, né, a situação política, se queixou do PMDB, que era MDB na época, hoje voltou a ser MDB. E ele falou o seguinte, né, falou do Ulisses, né? O Ulisses, ele tem muita compromisso com o golpe, com o 64, ele apoiou o 64 e tudo. Mas ele falou aquilo de uma maneira quase que sutil ali, né? E eu mando o material, né, criterioso, como sempre, eu sempre gostei de ser fiel ao entrevistado.
mandei o material para Brasília. Aí estampou assim, né, o Correio Brasiliense. Brizola mostra as garras. O Brizola ficou chateado, né? E aí me chamou lá, inclusive no quarto dele do hotel. Disse assim, olha, eu vi o texto do seu material, não tem nada a reparar, mas esse título... Eu digo, pois é, o senhor sabe como é que é o editor, né? Nós não temos... Disse, não, tudo bem e tal. E teve esse episódio assim, mas aquilo nada alterou o relacionamento. Parte do MDB na época mesmo não queria a volta do Brizola, né? Eles jogavam dubiamente, né, Leite? Hein? Parte do MDB não queria a volta do Brizola mesmo, né? Não queria a anistia do Brizola, né? Eles jogavam dubiamente isso daí, né? É porque o Brizola ia atrapalhar, assim como o Arraes e o Prestes, né? Eles não queriam ser aquela história, não é, de os donos da oposição. Né? Eles queriam ser, mas é normal isso em política. Se você chegar lá também, você vai querer. Porque era um partido unido, né? De repente aquilo ali esfacelou, né? Esfacelou, por exemplo, você chegou lá, se fosse o PMDB unido, faria o presidente da República. Só que o presidente da República seria o Tancredo Neves, e não o Ulisses Guimarães, porque o Ulisses Guimarães tinha uma posição assim de progressista muito forte, né? E foi um cara realmente muito batalhador e muito sincero na luta, né, contra a ditadura. Mas já o Tancredo não. O Tancredo tinha um perfil bem conservador, apesar de ter sido um ministro, o único ministro que defendeu praticamente o Getúlio naquela reunião, né, fatídica da madrugada de 24 de agosto. Né? E quais são as suas impressões do encontro de Lisboa? Teve a entrevista do Brizola, mas ali se reuniu boa parte da esquerda armada, né, da luta armada, intelectuais, né? A resistência parlamentar na figura do doutor. Qual foi as suas impressões sobre o encontro de Lisboa que você cobriu com o jornalista? Pois foi um encontro muito interessante. Eu era um pouco outsider, porque eu não era militante político. Eu era um jornalista com visão, inclusive, né, da grande imprensa e tudo, né, disso, preocupado só com o furo jornalístico, com o impacto da notícia. Mas eu vi ali que era gente, né? Por exemplo, tinha lá o Neiva Moreira, que vinha do México. Tinha um pessoal que vinha da Argélia. Tinha uns ex-militantes da luta armada, inclusive banidos, né? Porque tinha aquela figura do banimento. E depois Então, eu entrevistei esse pessoal todo, tanto para o encontro, quanto a gente chamava de mesa redonda, né? A gente fazia uma mesa redonda. Então, estava lá, por exemplo, a Moema Santiago, que veio a ser nossa deputada, o Michel, né? O Michel coordenava lá, né, todos esses contatos lá. Já era um assessor muito ligado ao Brizola e de confiança do Brizola. E então fizemos ali uma mesa redonda, né? Já contando a história de cada um. E aquilo o jornal até abriu uma série chamada Os Retornados. Eu tinha passado na Alemanha, entrevistei aquele Jean-Marc van der Weyen, que foi presidente da ONU, eu acho que ele era paulista, se não me engano. E o Trupoer também era da Alemanha, né? Pois eu não conhecia o Arthur Poer, né, lá não. Bom, eu lá não encontrei mais ninguém, não é? Eu falei com a dona Neuza, uma vez estivemos lá uma tarde, né, tomamos um café. E o Correio Brasiliense, então, abriu uma parte toda especial na cobertura do encontro de Lisboa. Não só do encontro, né, porque eu já tinha... A primeira coisa que eu fiz foi justamente procurar os líderes estudantis que estavam retornando por causa da anistia, né? Aí eu tinha o foco nisso aí. E aquilo abriu, né, o interesse jornalístico por esse material de Lisboa.
Certo. Que foram 2 dias só, né? 2 dias. Foram 2, 3 dias. Né? 2, 3 dias. Certo. E você... Mas eu não participei. Né, Sim, você participou como jornalista cobrindo... Fazendo a cobertura, mas o encontro era fechado. Ah, tá. O encontro era fechado. E tinha gente também lá, tinha um cara lá, que é o Jornal do Brasil, que tinha toda a pinta de ser cara da CIA, sabe? Porque ele... Eu não vou citar nome aqui não, claro, porque é colega, né? Mas o material dele dizia que o Brizola tinha agredido verbalmente o ministro do Exército, né, o Walter Pires, que era um perigo danado. Poxa, e aquilo atrapalhou muito, porque o Brizola passou 3, 4 dias se desmentindo aquilo, porque não tinha ocorrido. Né? Era cheio de intriga, né, Leite? Era cheio de intriga e casca de banana. Casca né? de Principalmente banana. Isso aqui é perigoso. Né? Agora, nesse encontro também tinha muitos representantes da Europa, da Internacional Socialista, tudo, até porque o Mário Soares foi uma pessoa fundamental nesse encontro, né? Foi. Você chegou a conversar com o Mário Soares nesse encontro? Sim. E como é que foi essa conversa com o Mário Soares? Não, foi boa, foi uma conversa mais formal, né? Ele sempre foi um cara assim muito gentil, muito afável, né? Mas mais assim formal. Agora o Mário Soares também era um tipo que era um ocidentalista, né? Ele estava ali como um socialista, mas manontropo, né? Tanto é que ele, no livro dele, ele praticamente não fala do Brizola, ele fala mais do Fernando Henrique. É um socialista social-democrata. Mas de qualquer maneira sempre foi generoso assim, com a gente. Por exemplo, nos 70 anos do Brizola, 70 ou 80 anos, acho que foi 80 anos, eu ouvi vários líderes internacionais sobre o aniversário do Brizola, né? E ele fez questão de dar um depoimento assim pequeno, mas deu. O Alfonsin da Argentina também deu. E peguei algumas personalidades nacionais, o ACM, o Antônio Carlos Magalhães, que também deu o seu depoimento. Né? Depois do encontro de Lisboa, como é que você volta a se reaproximar do Brizola, Leite? Porque depois você volta para o Brasil, né? Não, na verdade, a nossa amizade começou aqui quando ele voltou. Né? Em 79. Eu me interessei muito, né, pela história dele. Foi quando eu realmente fui conhecer o Brizola. Né? As ideias do Brizola. E aí eu fui ver realmente que o Brizola tinha uma proposta diferente dos outros líderes aqui no Brasil. Né? Enquanto todo mundo era aquela coisa acadêmica, o Brizola não, era mais pé no chão, tinha aquela preocupação com a criança, a preocupação com o índio, a preocupação com a educação, né? E a preocupação com a soberania nacional. E a partir dali é que eu realmente me rendi às ideias dele, né? Isso já quando ele volta, que ele perde o PTB, né? E começa a montar o PDT. É interessante isso, porque a gente estava falando um pouco tempo atrás sobre a questão do imperialismo no mundo, essa geopolítica, né? E o Brizola, já na década de 60, como governador do Rio Grande do Sul, ele desapropria empresas americanas, ele tem, né, o ato da campanha da legalidade. Você viu o Brizola como um líder anti-imperialista já ou não? Você via esses traços no Brizola como um líder? Sim, ele sempre foi, nunca deixou de ser, né? Ele sempre teve essa ideia de, agora claro que adaptado, né? Claro. Ele sempre se adaptou à realidade. Ele teve uma grande frustração com o golpe, né? Ele estava sendo talhado ali para ser presidente. Primeiro foi ali na questão da legalidade, né? Ele ficou muito aborrecido com o fato de o Jango ter aceito, né, aquele acordo com Tancredo Neves. Esse acordo era para assumir o governo, né? E o Brizola achava que não, que ele podia, o Jango podia assumir com poderes plenos, desde que o Brizola saísse lá do Rio Grande do Sul e levasse o Jango lá numa espécie assim de... Numa marcha. Hein? Não propriamente numa marcha, né? Mas numa segurança, né? Sim. Ele seria ali uma forma de... Com seu movimento, que o movimento tinha alcançado
além do apoio militar e político, uma simpatia nacional, né? Mas o Jango, muito jeitoso e tudo, né, queria resolver a questão toda e aceitou o parlamentarismo. Aí o Brizola já não veio após o Jango, inclusive, ficou lá no Rio Grande do Sul. E aí foi uma frustração muito grande. Depois ele houve o golpe, né? Ele foi um deputado assim, muito, muito radical. Eu acho que ele se excedeu um pouco, né? E se abriu muito o peito e por isso pagou muito caro. E aí ele foi realmente, o Brizola só sobreviveu por causa de muita sorte, né? Não, o político tem isso, tem sorte. Porque ele ficou, depois do golpe de 64, ele se embrenhou pelo interior do Brasil, ele achava que ia levantar as massas e tudo, não conseguiu. E aí foi embora para o Uruguai. Depois de um mês, ele chegou em Montevidéu, eu acho, não foi em Montevidéu, ele veio pelo interior. Ele chegou lá com o dia 4 ou 5 de abril, de maio já. Né? Era um homem marcado para morrer, né, pela ditadura. Pois é. E com a volta do Brizola, então, você gosta das ideias do Brizola, começa a trabalhar com o Brizola, como é que foi isso? Pois é. Então, ali, realmente, eu achei que no jornal não dava para trabalhar mais, né? Por isso que eu já fui para a Câmara e lá eu consegui também trabalhar um pouco, já sem jornal, né? Trabalhando só, eu peguei o PDT, né? Já auxiliei bastante o PDT na questão da construção da página do partido, que não tinha, né? E já ali já comecei a trabalhar o que você faz hoje, que é a memória do partido, né? Que não existia praticamente nada, né? Eu comecei a reunir aquilo lá na internet, que era uma novidade. Pois tinha muito essa espaço. Questão da internet, porque o Brizola sempre foi uma pessoa muito curiosa com questão de tecnologia, né? É uma visão, na época do Brizola, muito futurista. Como é que surge essa questão da internet, partido? Como é que surge tudo isso? Desde essa história toda, Leite? Não, pois é. Isso aí começou, né, que era moda, tá, internet, tudo. O Brizola até tinha um certo receio, até fazia umas brincadeiras, dizendo assim que esse pessoal muito high-tech, não sei o quê, ele era tinha um pé atrás e tal. E aí, mas nós, de qualquer maneira, emplacamos essa página do PDT, né? E colocamos aquilo lá, muita coisa da memória do partido. Não tinha, era muito difícil, era só texto, mas tinha muita coisa, sabe, que estava dispersa, né? E a gente colocou aquilo na página e trabalhava, né? Me lembro que o Paulo Henrique Amorim era um grande assíduo leitor da nossa página. Aí começamos a fazer algumas entrevistas, né? Acho que o YouTube já tinha alguma coisa começando, e isso, mas já com o Brizola governador pela segunda vez. E ali sim é que a gente realmente deslanchou em termos de comunicação. Agora, a internet, ela foi um boom para os partidos políticos, né? Mas a questão da memória nunca foi uma tradição dos partidos políticos no Brasil, a não ser os comunistas, né? Como é que vocês faziam esse trabalho? Porque a memória que vocês traziam era a memória do PDT, que tinha ali alguns anos, mas vocês buscavam a história do PTB também, a origem do trabalhismo, ou era só a partir da fundação? Partido do Brizola. Porque aquilo era muita coisa, né? Porque a gente, por exemplo, aquela questão das nacionalizações, que chamava nacionalização das empresas estrangeiras, né? American Power, que era canadense, estadunidense, né? American Power. Tinha também a ITT, que é de telefone, né? Que ele nacionalizou uma e depois nacionalizou outra. Mas isso é um governo do Rio Grande do Sul. Pois é, do Rio Grande do Sul. Mas ali é que começa toda, digamos assim, ser construída a mística do Brizola. E tudo aquilo estava esquecido, entendeu? Esquecido porque a imprensa não dava nada, né? Então eu comecei a trabalhar naquilo, em reviver aquela época. Aí comecei a fazer pesquisas, né? Naquela época você tinha aqueles dicionários
da Fundação Getúlio Vargas, CPDOC, né, um dicionário grande de quatro volumes, eu acho, né, bem grande. E aí descobri muita coisa na biblioteca da Câmara e do Senado, me ajudou muito, porque a imprensa era majoritariamente impressa, né? Não tinha muita memória televisiva nem radiofônica. Isso aí era um pouco difícil, porque tinha um arquivo nacional, mas o arquivo nacional era no Rio, a gente não tinha muito acesso. Nem o Brizola tinha presença nessa mídia nacional, né? Então a gente foi aos poucos, né? E construímos reconstruímos, no caso, né, a memória daquilo que realmente foi interessante. As escolas dele, né, a escola do Brizola, do Rio Grande do Sul, que eram escolinhas pequenas, mas ele contratou 50 mil professores naquela época, né? E aquilo ali foi um boom para a economia do Estado, né? Porque era um professor com salários razoáveis, né? Além do mais, ele contratava estagiários, né? Professores estagiários para dar aulas nas escolas lá. Eu me lembro que eu entrevistei uma professora da época que era taquígrafa aqui na Câmara. E ela me deu essa entrevista. Ela disse que ia de Lambreta, ela e uma colega dela, dar aula em determinada localidade. Agora, uma escolinha pequena, mas que tinha merenda escolar, né? Eram, acho que 1 ou 2 cômodos, tinha merenda escolar, e os estudantes, né, os alunos, recebiam tênis, recebiam material escolar, né? E aquilo, para o Rio Grande do Sul, que era algo assim, quase que impenetrável em termos de cultura e tudo, aquilo ali foi importantíssimo, né? Porque quantas escolas ali fez? Fez 3 mil escolas. Mais de 5 mil. Chegou a ser... 6 mil escolas. 6 mil escolas. 6 mil escolas. É muita escola. Muita escola. Escolinhas pequenas, mas tinham as grandes também, tinham os colégios e tudo. Então foi uma grande administração. E isso não... Quer dizer, os jornais esqueciam, entre aspas, aquilo, né? Ofuscavam, né? E a gente, meio que descuidado, né? Você sabe que a política é muito imediatista. Né? Agora, você teve com o Brizola desde a fundação do PDT, quando ele volta do exílio e tal. O Brizola ganha o governo do Rio em 82, né? Inclusive superando a fraude da Proconsult, né? Isso. Você acompanhou o caso da Proconsult ou não? Como é que foi isso? Eu fiz um livro, inclusive, sobre isso. Chama-se Brizola Tinha Razão. Ah, tá. E esse livro, claro, ainda tem aí no sebo, mas foram 10 mil exemplares, entendeu? E eu fiz esse livro, e começando com aquela denúncia que ele fez pelo Programa Nacional do PDT, né? Que era um ataque, um libelo contra o Plano Cruzado, né? A partir dali, então, a gente realmente... Eu já tinha muita coisa, né, do Brizola na época. E soltei esse livro 2 anos antes da campanha presidencial. A campanha de 89 foi o grande momento do Brizola, né, de quase chegar ao segundo turno. E com certeza, dificilmente o Brizola perderia para o Collor aquela eleição no segundo turno. Como é que foi essa campanha, Leite? E por que o Brizola não chegou ao segundo turno daquelas eleições? Porque ele perdeu para o Lula por menos de 1%. O que você atribui e o que você me conta dessa campanha de 89? Essa campanha foi uma campanha difícil, sabe? Uma campanha muito difícil, porque a perseguição mediática, né, era total. Todo mundo projetava o Brizola como um grande perigo, né? Como a instabilidade, como um fator, né, de perturbação nacional. Então, aquilo foi difícil, inclusive para fazer campanha, para receber donativos de campanha. Né? E aí você tinha que ter avião para viajar. O Brizola chegava muito atrasado nas viagens, chegava para o comício às 8 horas da noite, às vezes chegava lá meia-noite. Então as pessoas, né, tinham dificuldade de ficar até meia-noite, principalmente nos estados do norte.
E aquilo ali realmente foi muito difícil. Mas mesmo assim o Brizola fez chegou em segundo lugar, não foi? Terceiro. Você chegou em terceiro, o Lula foi para o segundo turno. Terceiro, né? Mas também por uma questão ali, eu não digo de fraude eleitoral, mas uma questão, né, a mídia, o poder econômico jogou todo o peso no colo. Né? Todo o peso no colo. E no Lula, né, que era o grande adversário do Brizola. Então, o Lula passando para o segundo turno, era fácil derrotar o Lula, que o Lula não tinha a verba que ele tem hoje. O Lula era o candidato escolhido para perder ali. Hein? O Lula era o candidato escolhido para perder. E como disse o Brizola, marcado para perder. Como ele também era marcado também para perder, não tinha jeito, né? O Brizola. Agora, o Lula era mais cuidadoso que o Brizola, né? Eu não tiro a seriedade do Lula nisso, não, porque realmente na luta política você tem que defender o seu lado, né? Claro. O adversário que se cuide. Mas eu acho que o Lula, ele foi... o Brizola fez questão de apoiá-lo, né, no segundo turno. Então, com todo esse apoio, o Lula não conseguiu se eleger. E que graças a Deus que ele não de voto foi, da história, né? Eu digo, graças a Deus que ele não foi eleito. Porque se ele tivesse sido eleito, ele ia sofrer uma campanha tão violenta, né, de subversão, né, de ataque midiático, ataque especulativo. Você sabe que, em termos nacionais, a oposição ela não é só política, ela é econômica, ela é financeira, né? Ela é psicossocial, inclusive, sabe? Então, trabalham as mentes, né? Aquilo ali, poxa, você não sabe que no golpe, o Muniz Bandeira conta que no golpe de 64 tinha 5 mil agentes da CIA aqui no Brasil entrando por Pernambuco. Se você encontrar aquele governo, o livro do João Goulart chamado Governo João Goulart, ele conta isso, mas com documentos, né, provando a entrada e o registro desse, né, pessoal. Pois é, então ali hoje, por exemplo, na Venezuela, você vê que a Venezuela é um país assediado, né? Então o Lula sofreria isso, como o Brizola sofreria. Mas só que o Brizola era mais forte, o Brizola ainda tinha determinação, né? Mas mesmo assim seria um governo difícil, Ele sabia mesmo disso e sabia que não iam deixá-lo, né? Agora, você teve com o Brizola nos 2 governos do Brizola no Rio, vendo. Qual que é a sua análise dos governos do Brizola no Rio de Janeiro, Leite? É uma análise boa, porque ele fez muitas obras, né? Ele fez o CIEPS, mostrou ao país como se trata a educação, né? Que a educação tem que ser uma prioridade. Já no segundo governo dele, ele consolidou o projeto dos CIEPs, fez a linha vermelha e grandes obras. A questão do Guandu também, ele triplicou a capacidade do Guandu. Hoje, a SEDAI, né? Guandu era a grande barragem lá no Rio de Janeiro que fornecia água. E hoje a SEDAI, por exemplo, está privatizada, como estão privatizando a Sabesp em São Paulo, que é outro crime, né? Porque você não pode dar a uma empresa privada o controle da água, né? O controle da água não pode, rapaz, né? Como do controle da energia também, que foi entregue, tudo isso. Das comunicações já tinha sido entregue há muito tempo. Agora, o CIEP sempre sofreu uma forte oposição da direita e da esquerda, né? A esquerda combateu os CIEPs no Rio de Janeiro, né? O que se atribui a essa falta de compreensão do que era o projeto educacional do Brizola? Pois é, você sabe que na política você é autofágica política, né? Ela se come uns aos outros, um querendo passar a perna no outro, né? Isso é normal em política. E então você vence pela imposição, né, daquilo que você, por exemplo, no caso do CIEPS, o Programa Educacional do Brizola, você não vê isso até hoje. Mesmo você de classe média, de a classe média alta, você manda um filho seu para uma escola de tempo integral, jamais chegará aos pés do CIEPS. Porque, olha, você tinha educação, né, integral o dia inteiro, 3 ou 4 refeições. A criança chegava lá, tomava banho e saía de banho tomado.
Tinha transporte gratuito, né? Porque ele decretou que o transporte era gratuito em vez de contratar ônibus. Eles, não, isso aqui é criança, e pai com a criança também tem a condição, né, de ser gratuito a passagem, né? O transporte. O transporte. E aí fez realmente um projeto. E outra coisa, o ensino, você passava a manhã inteira com ensino formal e à tarde era educação física, línguas, teatro, né? Era uma formação completa, né? Tinha questão de saúde, né? Com médicos. Pois é, com médicos, né? Né? Até dentista tinha, né? Era importante isso. Agora isso aí foi destruído, né? Agora uma pequenez da esquerda, né? Pois é, esse negócio de esquerda a gente precisa ter muito cuidado, porque, por exemplo, você vê a esquerda ali na França, por que a esquerda se praticamente autodissolveu na França? Porque não cumpria os objetivos, né, a que se dedicava, não é? Por exemplo, a França, essa última eleição, a penúltima eleição do Macron, a última eleição do Macron, o PS tinha apenas 4%, conseguiu apenas 4%. Porque o seu presidente, que era o François Hollande, foi o último presidente do PS, do Partido Socialista, do qual o Macron era ministro da Economia, ministro do Planejamento, mas era muito poderoso. Primeiro ele produziu o Macron, né? Indiretamente, mas produziu. O Macron saiu ali do partido, foi fazer o seu partido, mas já com prestígio e poder total. Foi eleito presidente. E esse presidente, o François Hollande, chegava a ser mais reacionário, mais neoliberal que o Sarkozy, que tinha sido o seu antecessor. Que é a mesma coisa um pouco do Partido Trabalhista inglês, né? Que não tem nada de esquerda ali, né, Leite? Não, mas o Partido Trabalhista inglês, ele tem uma história, né? Sim. Por exemplo, tem o programa de saúde, chama National Health, que foi desmontado pela Margaret Thatcher, mas que também chegou essa novo trabalhismo, como falava o Tony Blair. Mas os ventos liberais, né, suavizaram algumas posições desses partidos da Europa, não? Hein? Os ventos liberais, né, mudaram muito o discurso desses partidos. Sim. Viraram, Europa, por exemplo, o Tony Blair era um apaixonado pela Margaret Thatcher, não dizia, mas a política deles era toda... E ele não podia ser diferente, porque também caía, né? Você acha que, em termos dessa questão de esquerda hoje e direita no mundo, é uma questão hoje muito difícil de você... Porque se mistura muito ideologicamente as posições, né? Tanto que o fato de adesão da dita esquerda a um certo liberalismo na Europa é o que deu entrada ao fascismo hoje na Europa, né? Porque o neoliberalismo não resolveu os problemas e a gente tem hoje a volta da extrema direita, né? Há uma crise ideológica no mundo, Leite, você vê isso? Não, sempre houve, né? Sempre houve essa crise ideológica, principalmente na Europa. Você sabe, né? Nós tínhamos ali o Partido Comunista Italiano na boca ali para ganhar a eleição. Foi destroçado, né? Destroçado não militarmente, mas politicamente, pela força, né, do poder econômico que desmoralizou, né, o partido. E despedaçou o partido. Hoje, por exemplo, não existe o Partido Comunista, né? Nem na França também. A França, que era um partido forte, era stalinista, mas era muito forte, né? Também não existe mais. E também mudou muito, né, a relação de força do poder. Hoje, o poder é aquele que sabe negociar, né? Sabe negociar. Por exemplo, por que é que o Lula se mantém aí? O Lula com o Congresso, né? O Lula não tem 100 deputados com ele. Não tem mesmo. Então tem que jogar com a direita, tem que saber jogar, negociar. Mas avança, né? Avança. Avança, por exemplo, a gente vê o noticiário, né, que agora estão falando em uma possível
entendimento para a paz no caso do Trump ganhar. Aí a eleição dos Estados Unidos. O Trump já disse que ia fazer a paz. E aí até o Zelensky parece que já estaria empenhado nisso na conversação com a Rússia. Né? Até porque acaba o financiamento, né? Pois é, acaba o financiamento. Mas aí toda a imprensa, né, todo o poder econômico está, no caso aí, contra o Trump. Né? Sim. E a esquerda está com Biden. É uma loucura, né? Pois é, é uma coisa muito controversa. Agora, é normal isso na política. Eu tenho um certo tempo de vida, já estou com 77 anos, né? Eu vivi muito disso, né? Então não me apoquenta. Né? Agora, essa sua experiência de geopolítica, acompanhando tudo, você também viajou muito com o Brizola para o exterior, né? Não, eu viajei algumas vezes com o Brizola para o exterior, algumas vezes só. Como é que o Brizola era visto fora do Brasil? Pois é, não tinha muita repercussão, né? Não, o Brizola não tinha. O Lula era mais vivo, né? O Lula tinha, por exemplo, amizades ali no Instituto de Ciências Mesmo Políticas. o Brizola sendo vice-presidente da Internacional Socialista? Sim. Essa internacional nunca existiu assim, em termos jornalísticos. Tá. Nunca tinha. Isso só no passado, né? O Brizola já pegou a internacional já muito esvaziada. Certo. Agora, Leite, você teve o privilégio de trabalhar na liderança do PT na Câmara. E, obviamente, o PT sempre teve grandes parlamentares, né? O que você traz dessa fase sua na liderança do PDT? Quais os grandes nomes que você pode dizer para a gente no parlamento? Nós tivemos, né, o Darcy Ribeiro como senador. Né? O Darcy Ribeiro foi uma inovação ali no Senado. Né? O Dotel de Andrade. O próprio Miro Teixeira, né, foi um grande deputado também. O Miro discordava muito do Brizola, mas mesmo assim, né, ele preservou ali o PDT. Teve de sair do partido porque houve aquela briga, mas retornou. E teve outros deputados também. Né, mas a bancada, na maioria, o partido começou a se regionalizar. Né? E teve também a preocupação de fazer aquele quórum eleitoral, porque senão desaparecia como partido. Aí teve de jogar muito nesse sentido. De qualquer maneira, a direção nacional do partido, sempre comandada pelo Lupe e o Manuel Dias, tiveram a preocupação de guardar a unidade partidária, né? Principalmente a sua origem, a sua ideologia. Né? Agora, o Brizola sempre também ficava muito de olho na bancada no tempo do Brizola. Como? O Brizola sempre era muito próximo da bancada, como o Lupe é hoje no tempo do Brizola, né? Como é que o Brizola trabalhava com a bancada do partido? Pois é, o Brizola dizia o seguinte: olha, a coisa mais difícil do mundo é ser presidente do partido. Por quê? Porque são muitos interesses em jogo, né? Você tem que, por exemplo, um deputado, de repente, chega porque é deputado, já quer mandar no partido e quer afastar todo mundo, todos aqueles históricos do PDT. Aí era uma briga, né? E o Brizola tinha muita força, não é? Disse, não, você é deputado por enquanto, vamos ver como é que fica, né? E aquilo era um trabalho danado, porque você, às vezes, era cara que vinha da direita mesmo, né? Mas queria o partido, né? Botar o partido debaixo do braço, como dizia o Brizola. E quando o deputado votava errado lá, como é que era o Brizola? Pois é, aí era problemático, né? Era problemático, porque às vezes o Brizola ia para a televisão e disse, fulano de tal não está de acordo conosco e tem de se afastar do partido, né? Ele falava isso e se cumpria, né? Por exemplo, no caso dos votos a favor da reeleição do Fernando Henrique, nós tínhamos um governador, o Dante de Oliveira. E tinha o Lerner também, né? Hein? O Jaime Lerner também. Pois né? Mas o Jaime Lerner... Saiu antes. Mas ele... Saiu antes, mas era mais, como é que diz assim, comedido, né? Ele não abria muito, era próprio do Lerner, né? Era um cara a assim, personalidade dele que não era de confronto. Né? Mas o Dante foi pro confronto. O Dante votou a favor, e além do mais foi tomar cerveja, tomar champanhe, né?
a reeleição, né? Quer dizer, um cara do PDT e tomar champanhe, aquilo era impossível. Foi uma afronta para o Brizola. Pois é. Aí foi realmente, o processo de expulsão dele começou ali, né? Naquela festa. E você trabalhou com o Brizola, como é que o Brizola era no trato? Qual a figura humana do Brizola? Pois é, a figura humana, ele era muito afável, né? Quando ele ficava, às vezes, bravo, com raiva e tudo, ele era meio radical, sabe? Era muito... ficava muito difícil, um temperamento muito difícil, mas, no geral, ele era um tipo muito afável, e, inclusive, derramado, sabe? Aquele cara, né, que às vezes chorava no telefone, né? Os probleminhas de família, probleminha às vezes de traição dentro do partido. Ele sentia muito, né? Ele sentia muito, mas é assim mesmo, né? Mas ele era um tipo assim mais emocional, era um tipo assim. Agora, Leite, hoje você é blogueiro é youtuber, né? Você tem o seu canal. Como é que surgiu isso e como é que você vê essa questão das tecnologias, a questão da notícia? Você é um jornalista diferenciado, né? Como é que é esse novo jornalismo hoje e esse jornalismo que você faz hoje, Leite? Pois é. O jornalismo que eu faço hoje é um jornalismo que eu sempre fiz, né? Eu comecei com o meu blog, o Café na Política. Eu tive muitos problemas com o blog, porque o blog foi derrubado várias vezes por hackers, né? Foi hackeado e tentei sustentar, não consegui, mas mesmo assim fiquei um tempo com ele congelado. Hoje nem congelado mais está fora do ar. E eu estou tentando ressuscitar, inclusive tem muitos arquivos meus, né? Eu estava lhe explicando antes de a gente chegar aqui, que eu fiz um material sobre o Irã, a gente viajou para o Irã, um grupo de 12 jornalistas, passamos 10 dias lá em várias cidades, fizemos um bom material sobre o Irã, mas foi tudo destruído por causa desse hackeamento. Isso já na época, né? Tem o quê? Uns 15 anos essa viagem que fizemos ao Irã, e com 5 anos o site era derrubado, eu não consegui retomar esse material. E agora o site está fora do ar. E eu achei melhor, então, me concentrar, focar no YouTube. Primeiro que o YouTube tem mais audiência, né? Você faz um vídeo, em 10 minutos, você já tem 300 pessoas. Mesmo às vezes de madrugada, você consegue 10, 20 pessoas. Entendeu? Já o blog não, o blog como é impresso, né, na maioria impresso ali, você tem dificuldade, por exemplo, um artigo seu, você vai ter 300 pessoas, 200 pessoas em um mês, entendeu? Já o canal não, o canal é imediato. Eu tenho uma média de 1.200, 1.500 visualizações. Certo. Né? E o retorno, assim, porque as pessoas comentam, como é que você vê? Porque a internet ela não tem filtro nenhum, né? As pessoas brigam, não sei o quê. Como é que você vê essa... Pois é, eu tenho muito cuidado, né? Porque eu me preocupo muito no que eu falo. Certo. Né? Porque aquilo é documento, você precisa de credibilidade para falar, porque do contrário você é desmoralizado, né? Inclusive determinados dados, né? Às vezes você erra porque você é humano e tudo, mas você precisa ter cuidado em checar os dados antes de falar. Porque se você não falar errado, ou quiser escamotear algum dado lá, você é desmentido na mesma hora. Nesse ponto é bom. Ao mesmo tempo, você tem muita histeria na internet, né? Pessoas que entram lá só mesmo para se desabrir a alma, para contestar, para denegrir as pessoas, entendeu? E não tem fundamento nenhum, né? São pessoas profundamente rasas. Mas são pessoas que não têm a menor credibilidade na internet, né? Tanto é que um fenômeno engraçado, curioso, é esse da França. Ali as redes sociais foram derrotadas na eleição, porque estavam todas com a direita, né?
da Marine Le Pen, que a direita também a gente precisa ter cuidado, porque a Marine Le Pen chega a ser mais progressista do que o programa de esquerda. Na França, entende? Ela, por exemplo, ela combate a questão, né, da supremacia da Alemanha. Agora você tocou porque ali é importante, né? Claro. Porque a Alemanha está submetida à ditadura da Alemanha, entendeu? E eles se submetem àquilo. Ela não, ela é contra. Agora você tocou num assunto importante, porque a internet hoje, e é interessante porque você, por exemplo, foi pioneiro no Brasil de um site de um partido político, né? A internet hoje, ela é um perigo para as democracias, né? Até ela é um bem para várias questões, mas para a política não é um perigo, porque ela tem contaminado o debate com Como é que você vê o futuro da internet hoje na política e quais são os mecanismos para a gente ter o mínimo de equilíbrio nisso? Porque, por exemplo, as fake news, né, a utilização da internet para o mal, né, e para a degradação social é uma coisa impressionante. Como é que você vê isso tudo, Leite? Pois é, o que acontece, por exemplo, que houve aí na eleição da França, eu acho que aquilo ali foi um marco, né, um divisor de águas, porque as redes sociais foram derrotadas. Você vê que a presença da juventude no ato de comemoração da vitória da esquerda, porque você se lembra, né? Estava a Le Pen, né, o partido da Le Pen em primeiro lugar. Em segundo lugar estava o partido do Macron. Em terceiro lugar estava a esquerda. E virou tudo. E também graças à força do Jean-Luc Mélenchon, que não é muito conhecido aqui no Brasil, mas é o grande líder francês hoje, né? Porque ele faz uma esquerda, por isso que é chamado de extremista, de radical. É uma esquerda que defende, por exemplo, na América Latina, a pátria grande, né? A política da pátria grande, né? Dessa preocupação do Estado como indutor do desenvolvimento. Ele defende a Venezuela, o Maduro, né? E não tem receio, e está se projetando como candidato à presidência da República. O meu receio era justamente a esquerda ganhar e governar com Macron. Então está um bolo danado ali, porque o Macron, muito vivo, não vai querer indicar alguém da esquerda, né? Ou seria uma esquerda assim, o François Hollande seria o primeiro-ministro, mas o próprio pessoal de esquerda não vai querer o François Hollande. Então vai aparecer ali um tecnocrata. Então o governo vai ser muito impopular, né? E aí é onde reside o perigo da Le Pen ganhar a eleição presidencial. Por quê? Porque o partido dela, apesar de ter sido derrotado, fez 123. Sim. Mas é um partido unido, coeso. Já a esquerda não. A esquerda ela tem ali... Né? Ela fez 180 deputados. O pessoal ali do Jean-Luc, que é da França Insubmissa, o nome do partido, La France Insubmissa, ela teve 74 deputados só. O resto, você tem gente até que é... Agora você disse que é de direita, assim, uma esquerda mais muito light, né, e que não vai seguir o Mélenchon, sim, diga. Então, Leite, você fala que a França deu um exemplo da questão de uma derrota dessa avalanche das redes sociais, certo? Houve uma manobra do partido do Macron com a esquerda de retirada de candidaturas para fortalecer o mais forte para poder derrotar a direita. O voto útil, né? O voto útil, né? Aonde que entra? Porque as redes sociais estavam todas com a direita, fazendo a campanha da direita, né? Agora, você acredita em alguma regulamentação? Porque o exemplo da França, tudo bem, mas o mundo inteiro é um exemplo ainda que não... Como é que chega nos outros... controlar a internet. Controlar, né? Dificilmente. Não vai controlar. A não ser que haja realmente uma vitória, né, desse mundo multipolar. Eu acho, por exemplo, que essa reunião dos BRICS, em outubro, lá na cidade de Kazan, cidade até de nascimento do Lenin, e onde o Lenin passou grande parte da vida dele, depois ele foi obrigado a viajar para o exterior, né, e se exilar.
E lá é que vai ter essa reunião já dos BRICS ampliados, né? E lá aí sim, já... Porque já tem uma realidade. Qual é essa realidade em termos de poder multipolar? A tecnologia da China, não é? O poder da China, comercial inclusive. O poder da Rússia e o poder desses países emergentes, dessas potências emergentes. A Turquia, por exemplo, a gente não conhece bem, mas a Turquia é uma grande potência tecnológica, militar, política, né? E está ali grudada na Rússia. Mas ela, ao mesmo tempo, é membro da OTAN. Não pode fazer grandes coisas, né? Porque senão é expulsa da OTAN. A Índia também é uma potência tecnológica, né? Hein? A Índia também é uma potência tecnológica. Pois é, tem a Índia. Pois é, tem a Índia também. A Índia com todo aquele seu poder, né, tecnológico e econômico, né? Hoje a Índia, a economia da Índia pode desbancar muitas grandes potências aí. E temos também a Europa, né, que está se desmilinguindo. A Europa não tem mais tecnologia, a Europa não tem, só tem cultura, né? É bom você ir para a Europa e tudo assim, cultiva isso que eles chamam de soft power. Mas até onde vai isso aí? Então, o grande receio, por exemplo, é o Putin ganhar essa guerra. Agora, não existe na história da humanidade nenhum império que caiu sem guerra. Nós caminhamos para uma grande guerra dos Estados Unidos contra a China ou contra a Rússia? A guerra, você diz... Guerra mesmo. Guerra quente, como se diz. Guerra quente. Porque né, existe aí essa guerra de procuração na Ucrânia, que é uma guerra de procuração, que a Rússia, na verdade, não luta contra o Zelensky, ele luta contra a OTAN, né? O Trump ganhando, o Trump já disse que vai para cima da China, no primeiro governo do Trump, ele já com sanções e tal. Mas chega uma hora que a gente sai da questão de sanções de economia e vai para as armas. Você acha que o mundo caminha para uma grande guerra? Não, porque tem um fator aí de dissuasão que é o poder nuclear. O que é o poder nuclear? É você acionar, né? Aí você se autodestrói praticamente. Sim. Você, por exemplo, joga uma bomba em Londres, logo joga uma bomba em Moscou. Então, você acha que isso equilibra? Segura? Não, o meio é um fator de dissuasão. Sim. Então, como eu tenho aquele poder, você não vai mexer comigo. Por exemplo, por que os Estados Unidos não entram nessa guerra na Rússia, né? Só que vai escalando, né? Sim, vai escalando, mas acontece o seguinte, é que o poder da Europa, por exemplo, a Europa hoje está exangue. A inflação na Europa está 10%, 15%. O preço da energia, por causa da ausência do gás e do petróleo russo, subiram desbragadamente. Ninguém segura mais os preços na Europa. A Alemanha, inclusive. Você vê hoje a Inglaterra é um país paupérrimo. A grande parte da população não consegue, inclusive classe média, não consegue sobreviver durante o mês. E está super endividado, entendeu? E assim, grande parte. Paris nem tanto, porque Paris também conserva uma certa autonomia, não é? Uma autonomia, inclusive, energética, porque eles têm o petróleo que vem da Argélia, tem a energia atômica também lá, que é predominante, né? E não depende muito do petróleo. Mas o resto, tudo depende, né? Enquanto isso, o Putin está se fortalecendo. Como? Você chega em Moscou, chega naqueles supermercados, todos cheios de mercadoria e a preços baratos. Você vai hoje, por exemplo, na Rússia, é um dos países mais modernos. Parece até uma humilhação em relação à Europa. Você chega, por exemplo, esse jornalista chamado Tucker Carlson, que entrevistou o Putin, é um cara do Trump. E foi entrevistar o Putin lá uma entrevista histórica, é bom você ver isso, né? E ele entrevistou, mas antes ele fez questão de passear, parece, durante 5 ou 10 dias. Inclusive pegando ônibus, pegando metrô, e numa dessas ele foi pegar um ônibus, né? Aí viu lá, estava sem a bateria do celular. Aí pediu à moça o celular dela emprestado.
Disse, olha, eu estou sem bateria, você pode me emprestar? Ela disse, não, tem bateria aqui. Bateria não, tem Onde carregar? É onde carregar, é uma tomadinha, entendeu? Aí depois disse, mas eu também estou sem internet. Ela disse, não, internet é de graça. É o Wi-Fi de graça, entendeu? Na Rússia toda. Quer dizer, você chega, por exemplo, nos metrôs, e os metrôs agora estão sendo modernizados pela tecnologia chinesa. São esplêndidos, são estações, sempre foram os metrôs um monumento ao trabalhador, né? Inclusive são com obras de arte, né? Pois é. Os metrôs da Rússia. Né? Pois é, e todos eles assim, né? Então, por exemplo, segurança é uma das cidades mais seguras do mundo. É isso aí. Pois é, isso para não falar na China, né? No poder da China. Né? Outro mundo, né? Nos trens de alta velocidade aqui, 40 mil trens, 40 mil quilômetros, né? E eles estão também já levando isso para a Rússia. A China está reinventando a Rota da Seda, né? E aí com investimento também na África, em toda a Ásia, tudo, né? Então é um novo momento, né? Que o Brasil não está participando da nova Rota da Seda, participa do BRICS, mas ainda não está participando da nova Rota da Seda, né? No Brasil, nessa geopolítica toda, como é que você vê a posição do Brasil hoje? Pois é, uma posição muito, a meu ver, muito adequada, muito condizente com o nosso papel histórico, né? Que o Brasil sempre foi isso. O Brasil é um país que não pode ficar contra, não é, esses movimentos, principalmente esses movimentos progressistas. O Lula paga um preço violento por causa disso, né? Porque numa hora dessa ele pode ser atropelado, né? Sim. Atropelado, inclusive, eu já não digo com impeachment, que já não dá mais tempo, mas com uma não reeleição, né? Também tem a idade do Lula, né? Tem aí como sucessor o Haddad, né? Que é um cara muito bom e tudo, mas não tem, a meu ver, né? Esse destemor do Lula, né? Porque você brigar, por exemplo, com Israel, rapaz, você é perseguido pela vida inteira, entende? Você vê aqui na Argentina, ele foi obrigado a chamar o embaixador lá. E aí o embaixador teve de vir e não foi a uma solenidade lá da AMIA, né, a explosão da AMIA, que eles atribuem ao Irã, mas nunca provaram que a culpa foi do Irã. Sim. Há uma versão lá na Argentina de que aquilo foi a AMIA é aquela sociedade judaica e poderosíssima, sim, né, sim. Tem muito dinheiro e tal. E atribuem isso a fatores locais, a brigas locais. Era presidente o Menem ainda, sim. Sabe? E ali tinha muita briga. E por isso é que ocorreu essas explosões. Mas o Irã foi responsabilizado por isso, sem prova, porque eles não têm prova, eles não apresentaram provas concretas. Só mesmo, né, no gogó. Agora, Leite, você, além de essa história fantástica, você é escritor. Tem livros publicados. Não, escritor não. Eu sou jornalista que se mete a escrever, né? Mas tem uma diferença. Importantes, né? O Caudilho, Quem Tem Medo de Hugo Chávez, importante. Argentina Sacudida pela Cristina. Quais são os outros livros? Tem esse Brizola Tinha Razão. Brizola Tinha Razão. É só isso. E qual que é o próximo livro? Pois eu estou trabalhando ainda, né? Já está avançado o projeto, mas continua um pouco lento, que é um sobre a Venezuela. Né? Um sobre a Venezuela. Eu quero destrinchar essa questão venezuelana. Porque da Venezuela você tem do Hugo Chávez, né? Quem tem medo do Hugo Chávez. Mas agora tem uma realidade nova. Abordando... o Maduro. Né? Maduro, né? A política do Maduro, toda a oposição, né, radical, extremista, né, aquelas guarimbas, né. Você sabe o seguinte, que a oposição lá não é só a oposição política, né, a oposição, principalmente a oposição psicossocial, a oposição econômica, os ataques elétricos. Você sabe que a Venezuela ficou quase um mês sem energia.
Você já imaginou uma cidade como São Paulo sem energia, sem semáforos? É inimaginável, né, gente? Pois é. Inimaginável. Né? Então, eles têm, né, as Forças Armadas logo é disponibilizada ali imediatamente para ocupar as ruas. Né? Ocupar não, é colocar, né, guiar os motoristas, né? Soldados ali do exército, das 3 armas. Né? Na realidade, lá é uma arma só, que é a Força Nacional Bolivariana. Tem Guarda Nacional, tem Exército e Aeronáutica. Fortíssimo. Né? Não sei se você viu derrubaram um avião lá na fronteira. Sim. Você viu aquilo ali? Não? Vi por alto a notícia, foi essa semana, né? Foi Essa semana, pois por alto. Então, eles derrubando o avião mandou, né, são 2 caças Sukhoi da Rússia, poderosíssimos. E esses 2 caças advertiram, né, ao piloto. E o piloto mandou ele seguir os 2 caças, né, para serem dirigidos para determinado local. O cara não quis, né, e ficou fazendo manobras e tudo. E como resistiu, foi derrubado. É questão de soberania, né? Do país. É questão da soberania do país. Mas né? mostra a potência. Claro, sim. Outro fator também importante foi quando houve aquela briga lá, né, na época do Bolsonaro, na fronteira. Quiseram levar ajuda humanitária, entre aspas. E o que aconteceu? Né? O Maduro acionou lá o sistema lá dele antiaéreo, que é aquele não sei as quantas, um soviético, SA-300. E aquilo é tão poderoso que os voos de Manaus estavam comprometidos e foram suspensos. De Manaus, olha lá, entendeu? Que podiam ser abatidos. E você vê o poder da Venezuela. Sim. O próprio Bolsonaro disse que numa guerra entre Brasil e a Venezuela, o nosso exército não está preparado. Por quê? Porque está altamente adestrado. Só de Sukhoi, que são os grandes aviões caças da Rússia, eles têm 28 Sukhoi, entendeu? E tem também, é altamente adestrado em termos da própria população, eles armaram a população, tem milícias lá, né? Milícias, parece que tem, acho um exagero, uns 3 milhões de milicianos, mas milicianos em defesa da pátria, não em defesa do Esquadrão da Morte, como temos aqui no Rio. Né? Leite, eu queria muito agradecer. Sim, olha, antes, você me desculpa, mas eu me esqueci me deu um lapso na memória, eu me esqueci de dizer do nome do assessor, que era muito importante lá em Lisboa. Que é o Flávio Tavares. Flávio Tavares. É o Flávio Tavares. Eu na hora lá, rapaz, eu estava muito autor assim, também de vários livros. Né? Pois é. Então, o Flávio Tavares era o assessor de imprensa do Brizola, e foi ele que nos levou ao Brizola, nos apresentou, né? Então, ele é um grande colega, e além de ser uma personalidade, né, em termos políticos, em termos de literatura também, né? Escreveu vários livros. Importantíssimo, uma fonte assim muito segura. Ele já foi entrevistado por esse programa. Flávio, né? É uma figura fantástica, que Flávio, ótimo, né? Mas, Leite, eu gostaria muito de agradecer você ter vindo aqui dar esse depoimento pra gente e quero deixar aberto aí para as suas considerações finais. Tá certo. Bom, eu também não me expliquei muito bem em relação às redes sociais. Então, por quê? As redes sociais estão perdendo terreno. Estão perdendo terreno para a mensagem tradicional da política, que é a potencialidade dos líderes nacionais, né? E isso foi demonstrado na França com o Jean-Luc Mélenchon. Por quê? Porque ele desbancou as redes sociais lá. O que tinha a antiga Frente Nacional da Le Pen é que ela é muito baseada nas redes sociais. Esse primeiro-ministro que seria dela, o tal do Bardella, né? Jordan Bardella, de 28 anos apenas, né? Então seria outro suicídio político para eles
ganharem também aquela eleição, porque iam perder na eleição. Porque um cara com 28 anos, o que é que ele pode fazer numa França insubmissa, como diz o Jean-Luc, né? E aí, o que aconteceu? As redes sociais deixaram de ser aquelas instrumentos políticos altamente potencializados, né? Que chamavam eleitores, chamavam militantes a todo momento. Já não tiveram esse poder na França. Quem teve o poder na França foi justamente a mensagem tradicional da política, do grande líder nacional, que convocou a população e sobreabrir, né, os olhos da população para os problemas que existem no país, que ali são muito graves, né? Salário baixo, um governo ultra neoliberal que privatizou tudo e exige muito do trabalhador. E isso o francês médio, né? Não é o francês pobre, não, o francês médio está sofrendo muito, como também está o inglês. E o porta-voz desse sentimento aí tem sido o Mélenchon, né? Principalmente o Mélenchon. E aí as redes sociais já não funcionaram, porque os 2 milhões de seguidores do Jordan Bardella praticamente não resolveram muita coisa, nos 2 milhões de seguidores no TikTok. No TikTok. É impressionante também, né? A força do TikTok. Não é verdade. A força do TikTok. Que vai ser proibido, né, em vários países, porque é da China, né? Vai ser proibido. Vai ser proibido. Certo. Então, Joia Leite, eu quero agradecer a tua vinda aqui para dar esse depoimento para gente. Não, eu estou muito grato também pelo convite, estou sempre à disposição, né? E enquanto eu puder, a gente vai ajudar nessa seu projeto aí de expandir a nossa memória, a memória partidária, que é muito rica, né? Muito rica em experiência, né? Em realizações principalmente. Tá joia, então. Obrigado. Grande abraço.